Olá, seja muito bem-vindo. Hoje, terça-feira, eu converso com o Rafael Cortez, da consultoria Tendências. Tudo bem, Rafael? Tudo bom, Silvio? Boa noite. Boa noite. Rafael, bom, a gente combinou de conversar aqui às terças-feiras sobre o cenário eleitoral, mas é inevitável começar o papo de hoje pelo desfecho do julgamento do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Hoje é véspera desse desfecho, tudo indica que amanhã, quarta-feira, a presidente afastada Dilma Rousseff será ex-presidente da República. Para você, o jogo está jogado também? E qual é o Brasil que você imagina a partir de quinta-feira? Não deve ter surpresa em relação ao resultado final, né? Aqui e acolá a gente pode ver algum voto um pouco surpreendente, acho que muito mais o tipo de discurso, justificativa de alguns líderes importantes, especialmente de ex-ministros que agora mudaram de posição política em relação ao mandato, mas ao fim e ao cabo o processo de impeachment já está mais ou menos definido. E o que esse resultado nos diz é que fundamentalmente é uma lógica política, né? E o que a Dilma e o PT especialmente perderam nesse processo foi a capacidade de ser o centro gravitacional da política nacional, né? Perderam a capacidade de mobilizar e aí o resultado foi esse isolamento contínuo da presidente chegando até o impeachment. O Brasil que sai é um Brasil desafiador, né, do processo do impeachment, seja do ponto de vista político, e aí me parece que o desafio é muito mais um desafio da classe política como um todo, né, de dar alguma resposta a esse quadro complicado, né? A gente deve ter uma agenda de reforma política importante, tratando de financiamento de campanha, tratando de cláusula de barreira e temas relevantes para o sistema partidário, e o Brasil, do ponto de vista da agenda econômica, que urge um tratamento melhor por parte da classe política, né? A partir do final do impeachment, tem uma expectativa, bom, agora chegou o momento do Temer, né? O caráter de interinidade, esse adjetivo já não acompanha mais, e o que será que ele vai entregar em termos de política econômica e, por consequência, na melhoria do bem-estar da população. Eu diria que é muito desafiador, não vai ser céu de brigadeiro, a gente vai continuar com um quadro político bastante complicado, mas há uma janela de oportunidade para as coisas se normalizarem minimamente. Acho que até porque muita gente, investidor, empresariado, mercado, é evidente que o cenário, como você disse, não será de céu de brigadeiro e ainda não é bom. Mas muita gente que tinha receio, né, porque vamos esperar para que esse processo termine, agora já não tem mais essa desculpa, entre aspas, vamos dizer assim, né? Porém, Rafael, fazer essas reformas num curto mandato, porque o mandato dele é curto, ele vai precisar de apoio do Congresso. E acho que aí que eu te pergunto, existe talvez, ele já tem maioria, claro, mas ele será testado, né? A negociação política vai ser testada, sem dúvida, né? Sem dúvida, Silvio. Na verdade, o desafio é transformar essa coalizão de veto para Dilma, né, e ao PT, que foi bastante forte a ponto de resultar num processo de impeachment, transformar essa coalizão de veto numa coalizão que propõe alguma coisa, que aprova uma agenda, e uma agenda que, olhando do ponto de vista econômico, entre aspas, só tem maldade para ser feita, né? É uma agenda que, diferentemente, por exemplo, do Plano Real, que foi um plano econômico que logo no curto prazo já deu um ganho de renda significativo para a média do eleitor brasileiro, né, por conta da redução da hiperinflação. No caso dessa agenda aqui, né, que é uma agenda fundamentalmente fiscal, de revisão de gastos da Previdência, de política de gasto público como um todo, é só uma agenda pesada, né? E que ambiente que nós estamos tratando, Silvio? Nós estamos conversando aqui há algum tempo, né, justamente sobre esse déficit de legitimidade da classe política, especialmente em função da Lava Jato, né? Então, as notícias no fronte judicial são notícias que, de alguma maneira, diminuem, né? E a Lava Jato não terminou. E a Lava Jato não Inclusive, terminou. muita coisa já subiu para a esfera do Supremo e etc., e o caminho é esse, ou do STJ, mas lá na primeira instância em Curitiba ainda tem muita coisa a acontecer, inclusive a expectativa sobre duas grandes delações premiadas. A do Léo Pinheiro, cujo cardápio Veja já revelou, né, sabe, o tamanho do impacto, problema, né, claro. Combustível puro, e também aquela que é conhecida como a mãe de todas as delações,
que do via Marcelo Odebrecht, né? Que o strike na classe política ainda não acabou. Pode ser grande. Então, e aí tem um strike de duas naturezas, né? Você tem isso que a gente estava conversando, né? Uma crise da elite política, né? Nesse sentido. Então, sob essa suspensão, é muito difícil demandar reformas nesse momento, seja para a sociedade, seja do Congresso, e um strike aí afetando individualmente grupos políticos, especialmente os potenciais pré-candidatos a 2018 ou mesmo membros do eventual governo. Então, todo esse contexto não nos autoriza uma análise de que o impeachment já solucionou todos os dilemas de natureza política que são fundamentais para essa retomada de crescimento econômico. Então, o Temer vai enfrentar um cenário bastante desafiador. Então, essa coalizão, que numericamente é inclusive maior do que os 3/5 necessários para aprovar medidas constitucionais, mas essa coalizão vai ser colocada em prática, né, num quadro muito complicado. Então, é importante que o espectador saiba que a coalizão que vetou Dilma, né, que derrubou a Dilma nesse sentido, né, que deu apoio para o impeachment, não necessariamente vai se traduzir numa coalizão coesa na hora em que for votado essas medidas mais complicadas. Não é voto automático, né? Não, certamente, não há uma transferência. Mexer com a Previdência, que você citou agora há pouco, é mexer no vespeiro, né? Você mexer, apesar de ser absolutamente necessária a mudança na Previdência. Independente do conteúdo. Para o futuro do Brasil, para as futuras gerações. Concordo absolutamente. Mas você tem a questão da dívida dos estados, que não vai ser simples, né? Corte de gastos. Você tem a reforma política. Mexer em tudo isso e em curto tempo, né, não, é complicado. Para ter apoio no Congresso para conseguir levar isso adiante é difícil. A gente, na Tendências, a gente está sempre trabalhando com essa ideia, né? O custo econômico do erro ou da dificuldade em aprovar medidas estruturantes é muito maior agora. Então, ao fim e ao cabo, né, todo mundo já ouviu essa agenda de reforma da Previdência, sim, de reforma trabalhista, reforma tributária. Aliás, houve governo após governo, sistematicamente campanha se citam após esses campanha, temas, eleição né? em eleição. E, de alguma maneira, quando não respondida a tempo, o custo econômico dessa não resposta era razoavelmente baixo, porque o Brasil vivia um momento bom da economia, muito ancorada no boom de commodities, enfim, numa estabilização que foi criada a partir do Plano Real e que rendeu frutos ao longo dos anos 2000. E, portanto, ainda que a gente não endereçasse esses problemas mais graves, o efeito era muito mais limitar o crescimento potencial do que afetar o bem-estar no curto prazo. O Temer não vai ter essa realidade. A realidade do Temer é ter que entregar decisões nessas questões complexas justamente para fazer jus a essa expectativa do mercado. Sabe, Silvio, eu acho que, num certo sentido, a gente pode fazer uma comparação em que o Temer é muito semelhante ao que ocorreu com o Lula na transição do seu primeiro governo. Quando o Lula assume, 2003. Você vai lembrar, né? O que era o quadro econômico? Câmbio depreciado, né? Os agentes econômicos todos assustados, porque não se sabia qual seria o comportamento da política econômica de um governo petista. Teve até uma bolha do dólar, né, no período eleitoral. Em resposta a esse processo, né, eles viram que, de fato, o Lula era o favorito. E aí, bom, quem será esse Lula? É o Lula que, em tese, fez lá a carta ao povo brasileiro? Ou é o Lula que combatia ou defendia o calote de dívida externa, entre outros temas dessa natureza? Naquele momento, o Lula não tinha outra opção, né? Porque o custo de ir contra a expectativa dos agentes econômicos era tamanho que foi constrangido, digamos, o leque de opções na mão do Lula não era muito grande. A mesma coisa na mão do Temer. Ou bem o Temer endereça essas questões mais complicadas do ponto de vista econômico para gerar credibilidade para os investimentos retomarem, ou nós vamos continuar com uma dinâmica econômica muito ruim. Então, o leque de opções não tem. Política anticíclica, a gente acabou de ver o custo dela agora com a Dilma, né? Que, na verdade, os resultados foram contrários ao esperado, inclusive a própria presidente afastada. Então, não tem o outro cardápio. O que vai precisar? De habilidade política para fazer essa entrega. Porque lá atrás era só o Lula
deixar o piloto automático, né? O avião já estava em condições de voo. Aqui não. Aqui o status quo não é favorável. Então a gente precisa de mudanças e aí tem essa dificuldade de natureza política. Você falou agora há pouco no PT, no Lula, antes ainda falava de outros partidos, a gente falou do Congresso. Agora, depois de muito tempo, depois de um ciclo de 13 anos de poder, nós vamos ter o PT de volta à oposição. Aí tem uma questão que eu lanço a bola aí para você, que é a capacidade de mobilização de massa, seja para a eleição, seja a favor das suas bandeiras, seja o fora Temer, que é aquilo que a gente sabe que o PT vai se empenhar em fazer a partir de agora, né? Que é o teste, né? Qual é o PT que sai desse processo do impeachment? Qual é o tamanho dele, né? É um PT que vai enfrentar uma crise tanto de identidade, né, no sentido de, se você observar, né, qual foi o movimento, e eu acho que aí a Dilma mostra bem o desafio, né? A Dilma é eleita com um discurso de continuidade, um discurso sinalizando políticas mais associadas à esquerda, do ponto de vista econômico. Quando faz o segundo mandato, isso faz uma escolha completamente diferente daquilo que tinha dito na campanha, né? Inclusive acabou resultando numa crise muito forte, que não agradou nem gregos nem a troianos, né? Os próprios petistas ficaram decepcionados com a escolha que ela fez ao nomear Levi para o Ministério da Fazenda, e a oposição, né, que batia nessa tecla, quando a Dilma fez o inverso, isso também gerou um combustível muito forte. Mas, enfim, essa crise de imagem é justamente por conta disso, né? O PT agora vai precisar restaurar essa identidade. O que é, do ponto de vista programático, o Partido dos Trabalhadores em relação à agenda econômica? É o PT que, de alguma maneira, a gente viu sob Lula, ou é o PT que a gente tem visto fazendo sinais ao longo da administração Dilma com uma maior ênfase quando a defesa do impeachment chegou no momento? Né? E quais são essas bandeiras? Quais são as bandeiras que o PT vai passar a empunhar? Porque não adianta dizer que não serão as mesmas lá de trás. Essas é impossível empunhar diante de tudo que o Brasil viu. Não só a crise econômica que a gente está falando aqui, mas a crise moral, a crise ética. Isso tem tudo a ver também, porque esse revisionismo petista, Silvio, vai ocorrer no momento em que o partido perdeu um capital ético, assim, e que ele também vai precisar ser reconquistado. Só que é uma variável que é de ser construída aos poucos, né? Não tem um processo mágico em que você consegue reverter toda essa expectativa. E, do ponto de vista estratégico, o que eu acho que o PT vai apoiar? E ali pode estar o destino ou positivo ou negativo, que é fazer oposição ao Temer, tanto no ponto de vista programático, quanto do ponto de vista da legitimidade da forma como a administração Temer chegou ao poder. Isso significa, e aí me parece que é isso que a gente vai assistir, o impeachment de alguma maneira fez o PT retroceder a antes de ganhar a eleição nacional, né? E qual era esse PT? Era um PT que lutava para garantir a sua hegemonia no campo da esquerda, né? Digamos assim, a esquerda competitiva nas eleições majoritárias era o PT, né? Quando ele encontrou esse status, o segundo passo foi moderando o discurso até conseguir uma mensagem que agradasse a maioria do eleitorado. Então, para o espectador ter uma ideia, nós estamos falando, digamos, de um movimento que nasce em 98, com a segunda derrota do Lula para o PSDB, e em 2002 é um Lula muito mais moderado, né? Então, o PT vai voltar a esse passo. Então, primeira tarefa, né? Acho que a lição urgente que o PT tem que resolver. Nós precisamos manter a nossa posição como representante da esquerda no debate político brasileiro. E isso você tem uma restrição, como você bem colocou, do ponto de vista moral, né? Um desgaste via, não só agora os escândalos da Lava Jato, mas desde lá de trás. Você tem o mensalão. Então, uma série de figuras históricas ligadas, digamos, a essa política mais presos. pura, ou acabaram sendo presos ou saíram do partido. Figuras como a Luiza Erundina, que representa uma certa política mais pura, mais ideologizada, concorde ou não com ela, estão fora. Os expoentes do PSOL,
né? Em boa medida são egressos do... São todos egressos do PT, né? Então, a Luciana Genro, por exemplo, que lidera a campanha em Porto Alegre, talvez a única das grandes capitais onde você tem alguém ali... O ponto de partida da esquerda da esquerda à frente, porque atrás dela, segundo o Ibope, estou citando o Ibope, tá? Claro, que é a mais recente, você tem o Raul Ponte, do próprio PT no segundo lugar. Mas aí você tem um ponto que eu já conheço, que sobre o Rio Grande do Sul como um todo, que é algo... Que é bastante peculiar, né? Um quadro instável. Mas, de todo modo, se a gente pega essas figuras que representam essa política mais ideologizada, daquilo que a gente conhecia lá atrás do PT, ela não está mais. Né? E essas figuras que, de alguma maneira, perderam o seu capital político por conta desses escândalos de corrupção, elas não trazem isso. Elas não trazem isso. Então, não é trivial fazer essa reconquista. Então, e aí, por isso que eu acho que vai ser importante o desempenho do Temer. Então, acho que a gente tem dois cenários. O cenário A é um cenário em que o Temer entrega resultados positivos, recupera o bem-estar econômico, né, dá uma percepção de estabilidade. E o cenário B, em que a economia continua patinando. Se for esse cenário A, ou seja, Temer dando certo, o PT não tem... A tese política do PT perde força, né, porque faz a opção de ser oposição, mas a oposição a algo que está dando certo, que aconteceu lá atrás com o Plano Real. Né? O PT fez a opção de ser oposição ao Real e pagou o custo eleitoral porque o Real deu certo. E agora, guardadas as devidas proporções, né? O Real é um fenômeno único na história política do país, mas guardadas as devidas proporções, o PT está apostando o seu destino na oposição ao que o Temer vai propor agora para a sociedade brasileira. Por falar em Temer, até que ponto você acha que a partir aí de quinta-feira, primeiro ele vai à China, a viagem, né? Mas enfim, a partir da próxima semana, como presidente efetivo do Brasil, ele vai se envolver nas campanhas municipais, especialmente ali nos grandes colégios eleitorais, que serão, sim, importantes para a eleição de 2018, como você falou no programa da semana passada. E aí eu emendo mais um ponto nesse xadrez para você comentar, que é o PSDB. Afinal de contas, o PSDB dá sustentação ao governo dele, de certa forma tem 3 pré-candidatos à presidência da República em 2018, e o Temer, é claro que pode se deparar com alguns cenários complicados, onde o PMDB dele, de repente, pode estar em confronto com o PSDB numa praça eleitoral. E essa é a chave, né, de como fazer essa coordenação entre a dinâmica política nacional, que é basicamente a sustentação da agenda Temer, e quadros locais que eventualmente podem colocar em conflito a coalizão lá de cima. E claramente, aí nós estamos conversando sobre PMDB e PSDB, os dois grandes da coalizão do Temer. Né? Eu diria que o Temer vai ser cauteloso nesse processo. Né? E vai ser cauteloso por 2 razões principais. A primeira é que ele ainda não tem força política para fazer uma presença mais significativa em algumas praças. Né? As pesquisas mais recentes do Datafolha mostraram que o eleitor, na verdade, rejeita o candidato apoiado pelo Temer. Né? Acima de 60% dos eleitores dizem que não votaria num candidato apoiado pelo Temer. Por quê? Porque é ainda um político muito associado a partido tradicional, e o PMDB também está no olho do furacão por conta da Lava Jato. Então ele ainda não está seguro desse capital político. A segunda razão é mais estratégica, né? É evitar a ciumeira, né, entre PMDB e PSDB, especialmente em praças importantes. Vamos imaginar, Silvio, aqui comigo, o que vai acontecer no segundo turno entre João Dória e Marta Suplicy aqui em São Paulo. São os 2 maiores partidos da coalizão no maior colégio eleitoral, né, na capital do maior colégio eleitoral, que é o estado de São Paulo. Todo mundo quer ganhar. E quer ganhar não só porque São Paulo é importante em si mesmo, mas porque isso vai ser ali o primeiro tijolinho de uma construção de um projeto político nacional. Tem que ter um distanciamento ali, o Temer, justamente para, às vezes, um erro de cálculo estratégico vai fazer, você errou aqui com a gente, então eu vou fazer
vou punir você lá em cima, né? Vou dar o troco em alguma outra dimensão importante para o Temer. Então, eu acho que ele vai precisar de muita habilidade política e eu vejo um Temer mais cauteloso no tratamento dessas questões, até para minimizar esse problema maior que vai acompanhar a coalizão do Temer de 2018. Reeleição, né? O Temer vai ou não entrar na reeleição, quem vai ser o candidato dessa coalizão, vai ser um nome só que vai unir PSDB, PMDB, ou eventualmente esse namoro que tem acontecido com os dois partidos não vai gerar casamento e aí lá na frente cada um vai concorrer por si. Então é um terreno ali muito complicado de se navegar e aí a expectativa é que o Temer, e eu acho que ele vai conseguir ter essa percepção, até porque tem uma vida parlamentar histórica, enfim, de lidar com muita cautela nesse momento. E é o perfil dele também, né? Ele é um cara de bastidor, acho que habilidoso, né? Muitos mandatos na Câmara. Tem traquejo, né? Sabe? Então, acho que essas questões ele vai saber lidar minimamente. Embora não seja fácil, mas pelo menos a história política dele nos autoriza a imaginar que ele vai ter um pouco mais de habilidade para lidar com esses problemas. E aí, já do que hoje nossa conversa aqui começou com o impeachment, né? Não tem como a gente dá a volta e termina agora falando tirar caminha para a reta né? final, partindo para o impeachment de novo. E só um último ponto, Silvio, é que eu acho que é salutar nesse momento, né? Que eu vejo até o espectador entender. O sistema político brasileiro, ele é um sistema de muito difícil operacionalização. É possível dar certo, mas ele é todo ancorado em coalizões. O que acontece com coalizão multipartidária? Você gera rivais e parceiros constantemente. Então, todo mundo que é rival e parceiro, os lugares vão trocando a cada momento. Então, no plano nacional, PT, PMDB, e PSDB são aliados, mas alguns estados não. Fazer essa gestão é importante. E isso foi o pecado da Dilma, do ponto de vista político. Não ter percebido, né, que ela precisaria entrar nesse processo, né, para evitar que essas disputas partidárias atingissem a sua agenda. E aí acabou resultando nesse... Fazer política também nunca foi a dela, Rafael. Essa também é uma verdade. O história, né? Então por isso que a gente espera Tem uma expressão ótima sobre isso que você está dizendo, que eu me recordo do hoje ministro Gedel Vieira Lima, na época ele era deputado pelo PMDB, e que ele dizia que às vezes era para se aprovar um projeto, para que um governo consiga votar suas coisas, é preciso uma placa tectônica e não uma base parlamentar. E o Gedel, por exemplo, é a expressão desse momento. Ele já foi aliado do Lula, oposição ao PT, então assim, é justamente isso. De fato, essa é a natureza de governos, de sistemas políticos que operam muito sobre coalizões multipartidárias. Não tem claramente quem que é o adversário, quem que é o... Só para dar um exemplo para a gente ilustrar melhor, não ficar tão vago. Pega o sistema político britânico, né, que é bipartidário, né, você tem um governo que é de um partido só, e essa clivagem, que no caso inglês, entre Partido Trabalhista e Partido Conservador, ela quase que se repete independente da localidade eleitoral, do plano que ocorrer a eleição, né? Então, isso para os olhos do eleitor, ele é fácil identificar. Bom, se eu quero punir o trabalhismo por uma política errada, eu já tenho uma opção clara, que é o conservador. O eleitor brasileiro tem uma dificuldade enorme de fazer isso, porque o custo de informação para o eleitor é muito grande, né? Porque são muitos partidos nas coalizões e elas vão se alterando conforme o nível. Então, no plano local, tem um monte de coligação que, aos olhos nacionais, fala como é que isso pode existir. Então, o DEM está coligado com PT, com PMDB, em várias cidades, e isso a gente vai brincando e trocando as letrinhas partidárias, e esse fenômeno ocorre. Como é que você vai punir, como é que você vai saber, com menos custo, quem é aliado, quem é realmente aí muito complicado, e do ponto de vista de quem opera a política, bastante demandante. E alguns estados
tem as suas demandas próprias, e aí quando você sai dentro do estado, você parte para os municípios, aí as eleições municipais têm particularidades, né? São questões locais que às vezes estão acima de arranjos nacionais. Né? Isso é verdade. Muito bem, Rafael, obrigado. Terça-feira que vem você está de volta já no governo do presidente Michel Temer, assim eu acredito. Assim provavelmente o será, e assim, foi um prazer conversar novamente aqui com vocês e vamos continuar as nossas boas conversas e bons debates em um ano tão particular da história política brasileira. Legal, obrigado. Esse foi o Sem Edição, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.